Vamos voltar a falar sobre a Petrobras. O Conselho de Administração da Petrobras se reuniu hoje para avaliar a indicação de Silvio Luna no comando da Petrobras. O que a gente pode esperar para essa reunião, hein, Dora? Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos. Olha só, passada uma impressão inicial de que haveria uma debandada de diretoria, todas as declarações que a gente tem visto é no sentido de o Conselho aprovar, né? Porque houve ali no primeiro momento um impacto, uma ideia de se ter uma atitude mais voluntariosa, mas houve uma análise geral, parece que houve, essa que vai prevalecer, de que, enfim, não vale a pena, isso não traz nenhum ganho para a empresa, isso não recupera o prejuízo, né? Agora, eu acho que mais do que a aprovação ou não do general, o que cabe aqui, Sheila, é uma análise sobre o geral dessa atitude, né? Essa interferência do presidente Jair Bolsonaro não é uma atitude exclusiva dele. A Petrobras já sofreu interferências de naturezas diferentes, em maior ou menor grau, mesmo no governo Fernando Henrique Cardoso, que deu uma outra conformação à diretoria e ao funcionamento da Petrobras, com um sentido muito mais adequado, né, ao que seria o mundo globalizado e dos negócios e da condição da empresa. Mesmo assim, houve ali algum grau de interferência. Nos governos do PT, não preciso nem dizer o que aconteceu, porque aí a coisa resvalou para o campo da corrupção. Agora, essa coisa de presidente não compreender que Petrobras não é ministério, entendeu? Que o presidente tem a ingerência, ele tem a prerrogativa de fazer, desfazer, mandar, desmandar, demitir, deixar de demitir. Então, essa falta de compreensão é que está trazendo esse prejuízo que a gente está vendo, mais de 100 bilhões, né? Ah, mas amanhã recupera na Bolsa. Sim, mas para que o prejuízo? E se o presidente não vai interferir, como ele diz, para que a demissão do Castelo Branco? Então, era uma questão pessoal, não é? Só pode ser. E o presidente não pode encarar uma empresa do porte da Petrobras, a empresa mais importante do país, como uma questão pessoal. Vejo aí, bom, esse tipo de coisa não acaba bem para ninguém, não acaba bem para o governo, não acaba bem para a empresa e não acaba bem também para a população, que acaba, de alguma maneira, pagando a conta. Mas tem também uma conta política. Ah, diga, alguém quer falar? Não, Dora, eu achei que você tivesse encerrado e eu ia dizer, você tá aí no home office, né, Dora Kramer, não tá trabalhando não, porque é o que o presidente da República diz sobre o ex-presidente da Petrobras. Pois aí tem uma coisa que eu não sei, parece que tem uma razão além da pandemia para o Castelo Branco ficar em casa, que eu não consegui saber ainda qual é, parece que é uma coisa assim, que deixaria essa posição do presidente numa configuração mais cruel. Eu não sei o que é, mas tem um rolo aí, tá? E óbvio que vai aparecer. Mas eu queria falar do efeito político lá na frente. Bom, com essa reação do mercado, que foi unânime e, obviamente, contrária, rechaçando essa atitude do presidente, que não foi a primeira no sentido do intervencionismo, ele cria um grande problema para ele naquilo que é o mais importante, que é para ele, não é? Que é a eleição de 22. Esse pessoal que foi conquistado, que foi para o lado dele em 18 por causa do aval do Paulo Guedes, esse pessoal está vendo que o presidente diz em matéria de liberalismo não se escreve, né? Então, esse pessoal, em 22, que foi tão importante, tanto que o presidente já deu sinal, já disse, ele então candidato, lá por agosto, se eu não me engano, ele já indicou o Paulo Guedes, porque ele precisava do aval desse pessoal, né? Que é importante, todo candidato procura.
esse pessoal certamente não confiará de novo, quer dizer, eu estou dizendo certamente pela lógica, né? Porque se o mercado for tão politicamente tolo como foi, e como várias vezes é capaz de repetirem, mas pela lógica, o presidente, e aí candidato à reeleição, não vai poder contar com esse pessoal, até porque o outro campo, né, do chamado centro-direita, que tem esse pensamento alinhado também ao liberalismo, vai apresentar a candidatura e tem a impressão que vai ser muito mais capaz de conquistar esse naco, eu não digo nem do eleitorado, mas da representação social que é tão importante para qualquer candidato à presidência. Ai, Dora, eu sei que falta de assunto não vai ser, né? Por falta de assunto, nesse ano não vai ser que a gente vai deixar de se falar. Ô Dora, Conselho de Ética instaura processos contra Daniel Silveira e Flor de Lis. Vamos falar de Congresso Nacional agora. Pois é hoje, né, a reabertura do Conselho de Ética, e aí tem milhões de especulações. É claro, o caso da Flor de Lis, super importante, mas é que o caso da hora, o que está em tela, é do Daniel Silveira. E qual é a discussão? Bom, será que a Câmara vai considerar que já deu uma lição a ele mantendo a prisão e aí vai abrandar a pena para uma suspensão, por exemplo, de 6 meses? Pode até ser. Fala-se muito disso. Agora, tem uma conta, aí seria assim, uma solução corporativista. Eu não acredito por 2 motivos. Primeiro que o Daniel... E 3, vai. Primeiro que o Daniel Silveira não é uma figura querida na Câmara, até porque é uma pessoa provocativa, que já tratou, não sabe nem tratar os seus pares. Segundo, que pelo que a gente viu naquela votação de 364 a 130, a Câmara considera que o Daniel Silveira não vale uma missa, né? E terceiro, o que me pareceu. E em terceiro lugar, é o seguinte, aí vão lá, dão uma suspensão para o Daniel Silveira, e daí, de 6 meses, aí ele volta para a Câmara e faz de novo algo semelhante, algo parecido, até porque se ele não fizer, o que ele vai dizer para o eleitorado dele? Ele é o quê? Ele é deputado de quê? Ele é deputado da gritaria, né? Ai, e do extremismo. Se ele... O quê? Se ele não que é gritaria. Ele é deputado de quê? Epa! Rapaz! Não, deputado de gritaria, entendi. De gritaria. E se ele não fizer gritaria, ele não sobrevive, né? Como é que ele vai se eleger em 22? Bom, e se ele repetir, com que cara fica a Câmara, tendo dado um voto de confiança, né? Vai se associar à repetição. Por isso que eu não estou acreditando que haja ali um abrandamento. E, bom, e se houver, ainda tem outra coisinha complicada para o Daniel Silveira, que é a condenação que certamente virá no Supremo Tribunal Federal, e essa condenação vinda, ela tem de ser confirmada pela Câmara. O que a Câmara vai dizer? Uma vez ele condenado, vai absolver? Vai dizer que não vale a condenação do Supremo Tribunal Federal? Vai desautorizar? Como se dizia antigamente, do videodó, né? Então, acho que de um lado ou de outro, a questão do Daniel Silveira está posta. Aí vamos ver como é que o Conselho de Ética, se essa retomada é uma retomada para valer mesmo, tá? Eles estavam dizendo que o caso da Flor de Lis não tinha chegado ao Conselho de Ética, por isso é que não foi examinado. Agora, me pergunto, por que não chegou no Conselho de Ética, né? Ué, alguém tinha que ter colocado esse jabuti ali. Se ninguém colocou, havia um interesse, ou melhor, havia o desinteresse de colocar. Então, vamos ver como é que o Conselho de Ética, que está lá com uma fila enorme de casos para resolver, sendo esses 2 o mais importante, como é que o Conselho de Ética vai se comportar. Ô Dora, eu queria te ouvir sobre a revelação que Dias Toffoli fez aqui em entrevista ao Canal Livre da Band, falando sobre a ligação entre o financiamento estrangeiro dos atos antidemocráticos com a política, com os fins ideológicos e políticos e eleitorais do atual governo. Agora a confirmação que foi feita também pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator deste inquérito.
Pois é, pouco a pouco os ministros vão revelando uma coisa e outra da apuração desse inquérito, né, para saber dos financiamentos. Ainda acho, quer dizer, o ministro falou que a revelação era gravíssima. Bom, ele deve saber de alguma coisa a mais para qualificar de gravíssima. Por hora, ainda não está claro, por exemplo, se esse dinheiro que vem de fora é um dinheiro que vem de um brasileiro, ou de brasileiros, de pessoas físicas que vem do exterior, porque essas pessoas moram no exterior, né? É grave, ok, tá bom, mas é um financiamento muito semelhante àquelas pessoas que financiam daqui de dentro, não teria esse caráter de organização internacional. Agora, outra coisa é se esse financiamento vem, sei lá, de entidades, sediadas sei lá onde, de caráter internacional. Então, há que haver aí uma modulação que ainda não está clara, né? Talvez o ministro Toffoli, ao qualificar de gravíssima, ele saiba de mais alguma coisa que ainda, na visão dele, não convém revelar, mas, de qualquer maneira, é um elemento a mais para a gente ver que essa coisa desses atos antidemocráticos não eram, assim, nada de movimentos espontâneos e que meramente de opinião. Não, tem aí uma organização por trás disso. E é isso que esse inquérito busca esclarecer e, se for possível, desbaratar, uma palavra feia, né, que é uma coisa policial, desmontar esse esquema. Tá bom. A Dora volta a conversar com a gente ao vivo amanhã, nesse mesmo horário. Um beijo para você, Dora. Até lá. Tchau, até amanhã. Tchau, até. Beijo.